coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3, não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação. Amei esse No cabelo. Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. Tá escutando a música? E ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, com o sovaco fedorento que Tá um alisa o pouco cabelo. baixinho, mas dá pra ouvir. Não adianta nada. Especialmente aqui o Então som. vamos. Agora ela cresceu. Gente, eu vou colocar para vocês essa música. Eu comecei um pouquinho antes para colocar para vocês escutarem, por favor. Tá, Tá escutando agora? tô. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem... Boa noite, gente. Vamos começar a nossa Corujão da Salete. Como sempre, a minha convidada chegou na hora certa, pontual. Adorei, isso é maravilhoso. Antes, quero agradecer a todos os corujitos que estão presentes, os meus apoiadores, que é a Balalaica, Salão Cavalcante, e a nossa mais amiga seguradora, corretora de seguro, inclusiva, que está comigo para fazer com que essa live aconteça toda noite. Além da nossa convidada maravilhosa, hoje eu coloquei essa música porque hoje, dia 25 de julho, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Caribenha. Então, é um dia que a gente não pode deixar passar batido se a gente falar aqui na minha live, porque é um dia que a gente, não só o Dia da Mulher Negra, né, internacional, mas também o Dia do Motorista, o Dia de São Cristóvão, porque o motorista é que carrega o Brasil nas costas, os caminhoneiros, que está levando a nossa comida para lá e para cá e fazendo o mundo virar. Então, a vida é assim, a gente não pode deixar passar em branco esses dias, né? Vamos lembrar um pouquinho. A nossa primeira hora é com a nossa convidada mais que especial e depois a gente vai para o nosso papo do dia a dia. Obrigado, meu amor, por estar aqui já comigo logo no começo, porque normalmente as pessoas entram meia-noite 3, meia-noite 4, você foi pontual. Britânica. Aliás, brasileira. É um prazer enorme estar aqui com você. A gente tentando agendar várias vezes, agora deu certo.
E hoje, como Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, eu acho que é um momento de sinalizar a importância da mulher no planeta, né? Porque a gente tem visto aí algumas nações que são governadas por mulheres e que têm comandado bem a pandemia nos seus países, se saindo muito melhores do que muitos homens em países que são comandados por homens. Então, acho que é uma sinalização importante para buscar, né, as lideranças femininas na construção de políticas públicas importantes para uma perspectiva de um mundo muito melhor. Fico muito feliz de você ter aberto o programa falando sobre isso. Patrícia, se apresente para os meus convidados que estão na live aí. Quem é você? Qual é o seu serviço? O que você fez? O que você faz? O que vai fazer por São Paulo, meu amor? Eu venho de uma história de design, criatividade. Lutei muitos anos pela regulamentação da profissão de design no Brasil, encabecei o projeto de lei. Infelizmente não foi aprovado, mas a gente continua nessa busca pela regulamentação. Fui secretária de Meio Ambiente de Araçariguama, sou dirigente partidária do Partido Verde, sou vice-presidente do Partido Verde Municipal de São Paulo. Fui secretária de Cultura adjunta na Secretaria de Cultura do Estado, na gestão Márcio França. E trabalhei lá para a gente desenvolver uma rede de cidades criativas do estado de São Paulo. Conquistei essa rubrica. Infelizmente, não foi tocada adiante no governo atual, mas a gente continua batalhando para que a cultura seja valorizada. E eu estou sempre disponível para a sociedade em termos de discussão política, democrática. Faço, na medida do possível, o que eu posso para ajudar algumas comunidades, alguns movimentos. O LGBTI também, enquanto secretário, pude ajudar a conseguir fazer algumas coisas acontecerem. Então, assim, a gente está aí disponível para a sociedade. Como que você está vendo esse governo agora fechando tanta coisa? A gente vai falar porque a gente está aqui em São Paulo e a gente viu quando o Márcio França estava lá no governo ter a secretaria voltada com o Cássio, com o Heitor, fazendo um trabalho não só voltada para a diversidade LGBT, mas um serviço mais pautado a conversar com o público em geral, com a sociedade de São Paulo na cultura. E nesse momento que a gente está passando por uma dificuldade muito grande, eu vejo que não está tendo muita coisa voltada para a cultura. Quando a gente estava presente no governo, a gente construiu algumas políticas importantes, criamos um espaço que atuava junto com as mulheres, com os LGBTs, com a discussão afro. Então, eram gêneros e etnias o nome do departamento, né? Quando a gente saiu, acabou, não teve mais. O Heitor contribuiu muito para a construção também, virada cultural, uma série de coisas. Um papel muito importante também dele lá dentro da secretaria. Mas muitos projetos que nós implementamos lá foram descartados, como o PROAC Municípios também, ele não existe mais. E até a verba que eu consegui conquistar com o Márcio França, que foi de 10 milhões de reais, para fazer a Rede de Cidades Criativas do Estado de São Paulo, não foi aplicado para esse objetivo e eu não sei a que destino foi dado. O PROAC também está, pelo que a gente sabe, sem perspectiva, sem notícias. Ou seja, além da gente ter falta de informações, a gente vê uma secretaria em plena pandemia, sem conseguir atuar de verdade no que necessita, que são o povo da periferia, que precisa também de seus recursos culturais, e a gente está nessa situação. Quer dizer, é uma pandemia num momento completamente difícil, né? Porque já tinha dificuldades culturais em São Paulo, e aí veio a pandemia para piorar mais ainda a situação. Então, eu não acho que tenha governo nesse sentido, eu acho que tem um desgoverno, né? E a gente
fica a ver navios e com tudo que a gente fez dentro da secretaria, vendo ser praticamente largado às traças, né? Agora a notícia, ainda mais que tive essa semana, de que a Cinemateca está indo para Brasília, porque parece que Bolsonaro aprovou, nesse novo secretário que ele colocou lá, aquele ator Marcos Frias, né? Que vai levar a Cinemateca para Brasília. Então, assim, é um absurdo atrás do outro, em nível federal, estadual, municipal. Difícil, né, Salete? Como é que a gente... Porque já está difícil a gente ter as coisas de São Paulo. E o pouco que tem que vai levar para Brasília fica mais difícil ainda. Eu, eu digo por artista que sou, hoje mesmo eu tive, tudo bem que nesse momento que é essa epidemia a gente não pode falar muita coisa, a gente tem que respeitar porque tá. Mas carnaval, virada cultural, tudo que a gente tinha esse ano já não vai ter. E a gente não sabe como a comunidade que não tem aquelas grandes empresas por trás, como vai viver. Porque está difícil as coisas, porque com esse governo que a gente está, não está tendo muita coisa voltada, porque muitos projetos dentro da secretaria é muito voltado para o lado de muita amizade, de coleguismo, diferente de outros governos. Eu sinto isso muito triste. Você manda projeto, não é aprovado, não é nem visto, nem respostas tem. Porque veja bem, aquele equipamento é um equipamento para você dialogar com quem faz cultura, né? Então, a secretaria não é para ela fazer cultura, é para ela dar as oportunidades para quem faz cultura. E diálogo é coisa que a gente não vê acontecer, porque as portas estão fechadas. Colocaram novamente catraca. Até antes de eu entrar, quando o meu marido estava secretário de Cultura, que é o Pena, ele tinha tirado todas as catracas de lá, pegou aquela sala que é bem na entrada da secretaria, que era fechada, cheia de móveis usados, cheio de coisas ali para descartar. Ele limpou tudo, tirou tudo e fez um ambiente de exposições. Hoje não tem mais, voltou a ser uma sala de entulhos. Então, é muito complicado, porque, por exemplo, o Conselho de Cultura, que foi estabelecido a dedo, né? Então, não teve uma participação da sociedade civil, ficou totalmente selecionado. Então, é muito complicado. Não vejo dessa perspectiva que seja dessa forma que se faz cultura. Eu acho que cultura tem que ser muito participativa, tem que ser algo muito integrado com o que já existe, com a realidade, com quem entende, com quem faz, né? Então, eu acho que... O Murilo Henrique está falando assim, que é que a gente abre, eu leio algumas coisas que o pessoal está perguntando. Aí você responde, ou também você pode pular, que é livre para o convidado responder. Acho interessante as circunstâncias. Em novembro, os vírus já estavam dando sua existência, mas mesmo assim o carnaval rolou, mesmo sabendo da letalidade dele. Culpa do governo e de toda a sociedade? Então, a gente não pode colocar a culpa no carnaval dessa forma, porque a gente tem um governo e se tem um presidente que direciona o seu povo, ainda mais nesse governo do Bolsonaro, em que muitos bolsonaristas seguem à risca o que ele fala, então ele foi o primeiro a dizer que era uma gripezinha. Isso conduziu muitas pessoas ao erro. Então, não pode chegar agora e culpar o carnaval, dizer que por conta do carnaval proliferou a pandemia. Primeiro porque as informações da própria OMS não eram também alarmantes ao que é hoje, né? Então, eu vi muita discussão sobre isso, criticando as pessoas que foram para o carnaval. Mas, assim, naquele momento não se tinha as informações que se tem, né? Que se teve logo depois.
E o próprio presidente da República também não estava direcionando a gravidade que se tornou essa pandemia. Então, eu acho assim, eu acho que é uma discussão equivocada de culpar o carnaval por conta disso, mas o debate é esse, né? Ah, o Murilo está falando assim, colega, mas foi culpa de todos nós. Na verdade, eu até concordo com você, porque eu mesmo tive bloco de carnaval. Quer dizer, eu tive meu bloco com muita gente, mas eu só tive o meu bloco, Murilo, porque foi liberado pelo governo, pela prefeitura, pelos políticos. Porque se eles dizem, não vai ter como agora, não vai ter Réveillon, não teve parada, não teve nada. Não existiu nada depois do carnaval, porque eles falaram não. Então, quer dizer, querendo ou não querendo, a cidade, a capital inteira, não só a prefeitura e o estado, é regido pelos políticos e pelos vereadores. Eles decidem o que vai fazer. E a grande parte também vem de Brasília, o que o presidente faz, os senadores, eles decidem como vai rolar a vida de nosso cidadão. Então, quer dizer, eu acho que a culpa não foi nem da população, a culpa é de quem decide abrir os caminhos, porque se eu não tenho tanta certeza se é assim. Mas se o prefeito e o governador falar não vai ter, não vai ter, porque é ele que é a grande maioria que decide o que acontece na cidade. Ó. Eles estão cancelando já parada, carnaval, tudo que vai ter agora. Lógico, se isso tivesse sido antes, mas como você falou, ninguém sabia se ia ser tudo isso, porque se falava que não estava desse jeito. E como você falou, o próprio presidente, quando já estava aqui a coisa, ele mesmo falou que era uma gripezinha, e que nem ele, até hoje ele não acredita que isso está do jeito que está, né? E na época do carnaval, o que acontecia era em Wuhan, era um caso isolado em Wuhan. Não tinha ainda nem chegado aquele anúncio da primeira mulher que ficou doente aqui no Brasil, que até recentemente ela saiu da UTI, né? Depois de todos esses meses, parece que ela saiu agora da UTI. A primeira mulher que teve o caso confirmado aqui no Brasil. Naquele momento do carnaval, era uma coisa isolada de Wuhan. Então era Ah, tá. algo... Deixa eu só corrigir uma coisa que eu fiz errado aqui. Eu achei que, o Murilo, quando eu li, eu achei que você estava falando que a culpa era do governo e nossa também. Mas ele colocou assim, não, ele acha que a culpa, sim, é do governo, que tem mais culpa que a sociedade brasileira, né? Boa noite. Gente, boa noite a todos que estão entrando. O Meu primeiro computador... caso elementar foi uma empregada doméstica que contraiu da patroa que foi para a Itália. Ah, o pessoal É. entrando aí, Mama África, um beijo. A Mama África tem umas comidas africanas maravilhosas. Samanta de Cali, minha linda, com certeza, Murilo, eles foram negligentes, é isso mesmo. Anne Solar, olha que linda, a Anne Solar também entrou. A Anne Solar também é pré-candidata em São Paulo, ó. Beijão. Ah, isso é bom. E é muito interessante a gente aproveitar para aproveitar e falar para todos os internautas que estão aqui, que a turma minha começa a chegar depois da meia-noite e meia, 1 hora, e dizer que esse ano é um ano político e é um ano que a gente tem que prestar muita atenção e que a gente vai votar para não repetir os mesmos erros. Exatamente. Porque essas eleições de vereadores são eleições muito importantes, porque todas as ações são executadas localmente, né? Então, os municípios têm uma importância muito grande na esfera global do nosso país, né? A gente precisa estar muito atento, porque a gente entrou numa onda de dizer que odeio política, né? Teve aquela fase, ficou até meio chique falar assim, eu odeio política. Então as pessoas começaram a se esquivar muito nisso. E o nosso governador de São Paulo, desculpa, Patrícia, interrompendo, ele ganhou dizendo que não era político, que não fazia política, que era outra. Ele ganhou a prefeitura de São Paulo assim, falou que ia ser prefeito, largou a prefeitura e agora se candidatou a governo e quer agora largar para ser presidente, né? Então, esse discurso apolítico é muito perigoso, porque também a gente viu eleger muita gente que não é da política e começou a fazer, né, a ter atitudes que não cabem.
Então, tem que ter muito cuidado, porque existe um grande equívoco de achar que a pessoa, por ser famosa, por ter fama, ganhou fama no YouTube, ou ganhou fama na televisão, que ela tem que estar na política. Política não é isso, não é fama, né? Política é você realmente estar disposto, né? Se colocar à disposição da sociedade para resolver problemas. Então, tem que ter muito cuidado, né, com esse discurso contrário à política. E a gente viu, isso não foi com um, não, foi com muitos, porque a gente teve o candidato que pior que está no FICA, que foi o Tiririca, que foi eleito 2 vezes a deputado federal, e pelo que eu estou vendo, pior que tá ficando em muito, porque a gente nunca teve, tudo bem que essa quantidade de gente que está morrendo com essa epidemia, a gente não pode falar que é culpa é a natureza que girou com o mundo inteiro, não foi só com o Brasil. Mas se você tem político dedicado, a coisa poderia estar menos. Porque quando se quer, o político faz tudo, quando eles têm vontade. Mas olha, eu vou te falar, viu? O Tiririca, ele foi muito bem lá na Câmara, porque embora teve muita brincadeira pelo fato da profissão dele, que é de ser palhaço, a profissão dele, ele era um deputado dedicado, viu? Ficava lá em todas as sessões, acompanhava tudo. Então, é aquilo. Eu acho que, independente do setor que você atua na sociedade, o importante é quando você se dedica e você realmente quer atuar numa carreira política, você passar a compreender tudo isso que é a política e ser um ser político, né? E não fazer um discurso contrário. Ah, eu sou gestor, eu não sou político. Que isso? Você está na política para fazer política, né? E a política é uma ciência muito importante. Precisa entender os caminhos que ela percorre, né? Olha aqui o Murilo, dá poder ao homem e você conhece a sua verdadeira essência. Mas é assim, amigo, na verdade, enquanto a pessoa não tem poder, agora você ter poder na maior capital do Brasil, que é São Paulo, você tem o poder de quase tudo, você tem uma visibilidade, todo mundo tem um olhar diferente para quem está em São Paulo, eu acho, porque tudo acontece de São Paulo para o Brasil. É verdade. O PIB, né, brasileiro tá São Paulo de dia e São Paulo à noite, né? Então, Tem essa coisa que o pessoal termina falando sempre. Olha, Alexandra, vi hoje uma pesquisa para a próxima eleição para presidente. O Bolsonaro está liderando. O que a esquerda pode fazer para evitar essa tragédia? Na verdade, é a gente que tem que fazer, ver isso. É a gente, eu sempre acho que se você começar a falar para aqueles 54% dos seus amiguinhos que votaram nesse candidato e que começar a mostrar o que ele fez até agora, você tem um porquê dizer para ninguém mais votar num homem desse. Gente, eu estou falando por mim. Eu estou dizendo para o Salete Campari que não votei e não vou votar porque esse homem não me representa. Porque daqui a pouco tem uma centena de pessoas que falam, porque os fãs deles, quando a gente fala qualquer coisa que não gosta, eles vêm, atacam a gente, acaba com a gente. Mas eu sempre falo, deixo livre aqui para a gente dialogar. Se sentiu ofendido, você pode entrar e eu deixo você entrar para falar, porque eu sempre falo que eu não vou atacar quem votou no homem, porque se a gente começa a atacar, a gente não vai trazer aquela pessoa para o lado de cá. A gente tem que fazer a política de trazer quem fez errado para o lado da luz. Mas olha, nesse momento também a pesquisa ela é muito indefinida demais, né? Porque, gente, eu não paro de coçar a cabeça, parece até que eu tô com piolho, né? Porque assim, esse momento é o momento de quem é mais conhecido, né? Então a gente chama de recall, né? Porque quem são os candidatos agora? Só o que a gente tem certeza é Bolsonaro. Então, as pesquisas, ela acaba sendo um pouco induzida. Então, a sensação que se tem é que ele está na frente. Então, as pesquisas vão dar ele primeiro, porque é o primeiro que vem à mente das pessoas. Então, não é tão real assim. Deixa eu chegar mais para frente para a gente entender como vai se montar. A Lilica está falando assim, não é direita, não é esquerda. É quem quer fazer pelo povo. Eu também gosto dessa fala, viu?
Aqui no PV a gente fala, a gente não é nem esquerda nem direita, a gente é à frente, porque as questões ambientais são tão importantes e essa pandemia tem provado muito isso, né? Tanto que a gente está vendo aí rios mais limpos, a cidade mais limpa e tudo mais, e menos poluição do ar e tudo mais. Então, está mais que provado que a questão ambiental é fundamental para a sobrevivência da espécie humana e de Você todos, sabe de todos os que seres há vivos. 2 semanas eu fiz uma live só falando do ambiente, né? Do meio ambiente, que foi o dia do guarda florestal, dia 25 do mês passado. E a gente ficou o tempo inteiro, a live inteira foi falando a respeito, porque eu acho que a natureza é fundamental para que a gente tenha uma vida melhor, né? Então não adianta a gente fazer tudo se o pessoal está acabando com a Amazônia. Ontem mesmo a gente viu como as coisas tá. Luciano Huck também é candidato, me poupa. Ah, não, aí vai vir o Dória, vai vir o Haddad, e vai aparecer todo partido grande, como o próprio Partido Verde deve ter o seu candidato a presidente na próxima eleição. Que já teve, né? Sempre tem o A gente candidato. teve Eduardo Jorge, já teve Marina, teve Eduardo Jorge. Eu não sei nessa próxima se a gente vai ter candidatura própria ou se a gente vai apoiar alguém. Ainda não sabemos, não. Tudo depende, né? Porque bancar uma campanha para a presidência é punk, né? E a gente é um partido ainda não tão grande, né? Então é complicado. E, Patrícia, você pensa em se candidatar para vereadora, para algum cargo político nessa eleição? Você é pré-candidata? Eu sou pré-candidata a vereadora de São Paulo. Esse ano eu não tive como fugir, porque a turma veio forte. Olha, você tem que ir e tal. Eu trabalhei muito tempo ajudando as mulheres a serem candidatas, né? Passei praticamente 16 anos dentro do Partido Verde, atuando nessa esfera, colocando mulheres candidatas. Eu fui secretária da mulher dentro do Partido Verde da capital de São Paulo e ajudei na construção de uma candidatura coletiva dentro do partido, em que elas todas estavam dentro de um projeto único que não tinha nome, tinha o projeto, né? A construção delas todas ali. Fiz com que elas saíssem de uma realidade de 8 mil votos, somado todos os votos, né, das mulheres, para 30 mil votos. Então foi uma experiência bem, bem interessante, bem gostosa de fazer. E aí criei ferramentas e cursos online para as mulheres serem candidatas. Inclusive, eu tenho até no meu site, patriciapena.com.br, 2 cursos abertos lá que está gratuito por conta da quarentena. Eu sou pré-candidata, porém eu quero ajudar mais mulheres a entrarem para a política, porque eu acho que a gente tem que colocar mais mulheres. Então, se você não vai com a minha cara, não gostou de mim, veja uma outra, mas vote em mulheres. Então, eu tenho esse curso lá que ensina as mulheres a fazerem campanha online, algumas ferramentas que eu trabalho com isso há muito tempo, há muitos anos, então eu ensino elas a mexerem. E tem também o curso de design político, que aí é uma abordagem que eu construí aqui no Brasil, juntando design, todas as técnicas criativas que o design aborda, dentro da política. Então, entendendo o sistema político, todas as fases, como o design pode ajudar em cada fase para construir tecnologias sociais e assim tentar melhorar a vida das pessoas, essas demandas que a gente tem. Então, são cursos bem práticos, bem legais, dá para montar equipe, fazer um trabalho de campo, né, para ajudar o máximo que a gente puder para a sociedade. Então, eu sou pré-candidata, mas temos muitas outras. Lá tem a Anne Solar aí, que também é uma querida do PSB, que é candidata também. Então é isso, a gente está junto para construir. Você falou uma coisa que a gente vê e que às vezes a gente é bonito e ao mesmo tempo é estranho. A gente vê, quando o candidato LGBT se candidata, a comunidade não vota. Quando a mulher se candidata, a própria comunidade não vota, porque é a mesma coisa com os negros. 54% da população é negra e a gente tem poucos deputados federais e estaduais negros. A própria comunidade não vota. É verdade.
a gente, infelizmente, no caso das mulheres, a gente sentiu muito isso, viu, Salete? Mas eu acho que está mudando. Eu acho que de um tempo para cá as mulheres estão cada vez mais unidas. Elas estão percebendo que precisa ter essa sororidade mesmo, né? Fazer com que a gente Mas construa aqui na Prefeitura de São Paulo, acho que são 55 cadeiras. cadeiras, e a gente acha que só tem 6 mulheres, 6 ou 7 mulheres. É, Então, assim, não é uma representatividade tão grande. não, E negros, a gente não vê tantos negros. é verdade. Mas da Quer última dizer, eleição para cá, teve 15% de mulheres eleitas, que é assim, é nada. O que a gente deveria ter era a garantia de cadeiras, a cota de cadeiras. Então, não de 30% de gênero dentro de candidaturas dentro do partido. A gente deveria ter a garantia das cadeiras, porque aí você vai conseguir fazer um equilíbrio melhor. E, ao contrário de que muita gente pensa, de que essas cotas é algo que é só para ajustar. Então, não é para a vida inteira. o Quando a que gente já vem sabe, é. Eu também concordo com isso. Eu quis colocar essa música no começo, que quando a gente fala, que o pessoal fala muito da cota, mas eu falo assim: se não tivesse a cota, como que uma pessoa que vem da periferia, negra, que tem dificuldade, que desde criança já aprendeu a sofrer, não tem uma escola particular boa para concorrer com o pessoal que vai. Na USP só estuda filho de papai, são poucos. Se não tivesse a cota, são poucas pessoas capazes que estudam, porque não tem como você concorrer com uma pessoa que fez a vida inteira escola particular, com motorista na porta, com uma boa alimentação, só estudando. Então, exato, você vê, é uma diferença muito grande. exatamente. É por isso que eu sou muito contra esse discurso de meritocracia. Eu sou totalmente contra. Porque qual é sabe, a oportunidade que a pessoa que nasceu numa favela, que é preto, que não teve oportunidade, sabe? Então, não dá para comparar. Realmente é muito difícil. Então, o que precisava era ter mais políticas públicas para que o Estado pudesse chegar mais na periferia, para ter mais oportunidades ali para as pessoas, mas infelizmente não é o que a gente vê. Então não dá para dizer que é mérito, não é questão de mérito, A, é a oportunidade. Pedretti está falando, o ódio da política tem realmente que acabar, mas só vai acabar quando os nossos governantes demonstrarem um pouco de amor conosco, eleitores. E o Luciano falou, além de cota para mulheres, nas candidaturas deve existir outra cota, como os gays e preto, etc. Porque eu acho que se tivesse essas cotas votadas, era bem capaz de a coisa estar bem resolvida. Porque assim, gente, eu vou falar uma coisa, não estou falando mal, não, até bato palma muito para os evangélicos, porque eles são muito unidos. A bancada dos evangélicos, eles têm a maioria dentro da Câmara e na Assembleia, porque eles se unem. A gente tem o maior evento gay do mundo, que a gente coloca 3 milhões de LGBT na rua. Mas quando a gente vai pedir para fazer política pública, para eles votarem nos nossos candidatos que representam a gente, a comunidade LGBT não vota. Porque pelo menos, se cada estado do Brasil tivesse 3 deputados federal gay, a gente teria uma bancada maravilhosa para lutar pelos nossos projetos. Exatamente. Eu acho que quando a gente tem uma demanda grande na sociedade, tem que ter representatividade, senão não adianta nada. Então é aquilo. Tem gente que é contra um monte de partido. Eu não sou contra um monte de partido, eu sou contra ter partidos de aluguel, né? Então, se você tem lá um grupo de ciclistas que querem defender políticas públicas para os ciclistas, por que não pode ter um partido que defende isso? Então, eu não sou contra essa pluralidade, sou contra partidos que são construídos apenas para se venderem a troco de votos, né, dentro de um cenário macro. Mas eu acho que a pluralidade é importantíssima. Então, LGBT tem que ter representatividade, os negros têm que ter representatividade, as mulheres têm que ter. Então, assim, todas as demandas sociais precisam ser atendidas, né? Agora é aquilo, né, Olha, Salete? Não se legisla para poucos. Então, é, tem que ter essa pressão, essa força dentro dos segmentos que querem trabalhar, né?
Perfume Tropical entrou aqui e falou uma coisa para alegrar a noite, que é a grande flor do universo nos perfumes e que a luz do perfume tropical ilumine, que ilumine todas as nossas vidas, todos os sonhos de todos que estão aí na batalha pelo mundo melhor e que as pessoas, nesse momento que a gente está precisando de tanta luz, na verdade, que em cada religião, nos orixás, no candomblé, na Federação Espírita, na católica, porque Deus está em todas as religiões. A gente tem que pedir muito nesse momento, não é só ser egoísta pedir para a gente, vamos pedir para o universo mesmo, que a gente tenha um mundo melhor, porque a gente está vivendo um tempo que é uma loucura. Eu acho que na minha idade eu nunca vivi uma loucura tão grande como a gente está vivendo agora. A gente está preso sem ter feito nada, né? Exatamente. Falou da questão religiosa aí, a intolerância religiosa é uma coisa também gravíssima, né? Eu faço há 4 anos no Beco do Batman, a lavagem do Beco do Batman. Esse ano não sei ainda como vai ser por conta da pandemia, mas é justamente para chamar a atenção de que a gente não pode viver num mundo com essa intolerância, porque se a gente não respeitar a diversidade, se a gente não respeitar a opinião e o posicionamento das pessoas, a gente vive em guerra a vida inteira. Então, eu faço há 4 anos lá, também quem quiser depois conhecer, tem o Instagram Lavagem do Beco do Batman aí. Há 4 anos atrás, eu fiz a lavagem da Vieira de Carvalho. E eu chamei o Velasco, a turma dele, e alguns pais de santos que vieram. E eu estava achando que o Lago do Arocho, onde eu frequento muito, onde eu trabalho, há 20 anos na mesma boate, estava tendo muito crime, muito assalto, muita coisa, como acontece em toda São Paulo, não era só ali. Mas eu estava necessitando, eu sou católica, mas eu acho que tem outras religiões que podem ajudar a gente também. E eu vi naquele momento que uma lavagem daquele lugar onde todo mundo frequentava podia ser maravilhoso, e foi muito bom, foi um evento maravilhoso que a gente fez. Então, eu gostei muito, e eu acho que Deus está em todas as religiões. Claro. Então, eu acho que isso é fundamental, até dentro da Assembleia, da Câmara dos Vereadores, a gente tem uma pauta também desse ser maior do universo, que é todas as religiões, porque a gente não pode viver num mundo onde a gente tem. Eu digo por eu mesmo, pela minha comunidade, que a gente sempre está dizendo que a gente tem que sair do armário, a gente tem que estar onde o povo está. A mesma coisa é com a religião, é com o futebol, a gente tem que respeitar todos, a gente tem que se unir, porque eu acho que na vida da gente o que a gente tem de mais importante é o amor pelo ser humano, pelo próximo. Porque às vezes a gente gosta tanto da família e esquece que do lado da gente tem tanta gente tão maravilhosa, tão bela, tão divina, e que a gente vai passando e nem está olhando, nem dando aquela oportunidade para aquela pessoa se comunicar com a gente também. É verdade. Praticar essa empatia, né? É algo que a gente tinha que praticar todos os dias. Porque até tive uma discussão essa semana sobre solidariedade e empatia. Porque a solidariedade é uma coisa que acaba nascendo com um ou com o outro, ser mais solidário, né? Ou não com o outro. Mas a empatia é um instrumento que a gente tem que praticar todos os dias para se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que é um dever aí que todos nós deveríamos ter em mente. E a questão da religiosidade, eu vejo como especialidades médicas, né? Então você vai estar com uma dor, você vai num clínico geral, ou você vai num cardiologista, ou você vai num outras especialidades médicas. Religião eu vejo dessa forma. Às vezes você tem. Eu, por exemplo, eu sou do candomblé, sou feita no santo, sou filha de Iemanjá Poxum, então eu sou raspada, sou do candomblé mesmo, de deitar na esteira, aquela coisa toda. Mas tem coisinhas que às vezes eu preciso resolver numa igreja católica. Então, eu acho que assim, cada uma tem uma especificidade que vai te ajudar em determinada situação. E se isso for enxergado de uma forma global, universal,
uma cosmovisão mais ampla da coisa, você não cria essas barreiras, você não cria essas intolerâncias, porque você não fica comparando. Porque se você comparar religiões, comparar culturas, nasce intolerância. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar e aprender com todas elas e agregar valores para a nossa vida. Eu acho que é isso mesmo. O Murilo tinha falado que a intolerância não tem que ter, nem com gordo, nem com pobre, não tem isso mesmo. E quando a gente tem um governo que tem uma boa educação, que cuida da saúde, que cuida da cidade, ele está cuidando de um conjunto da obra, porque um governo e um prefeito não é feito para cuidar de um grupo ou de uma camada da sociedade. Na verdade, o governo e a prefeitura têm que cuidar principalmente da parte, tanto da educação, da saúde para todos, mas principalmente da parte mais carente da periferia, que é quem precisa muito mais. E às vezes eu fico pensando quando eu moro aqui no centro, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas quando você vai para a periferia, você vê que está faltando 10 vezes muito mais do que as outras. Você vai para Diadema, São Miguel, aquela região, Itaquera, Emelino Matarazzo, Freguesia do Ó, é diferente de você, Brasilândia, é diferente de você ver aqui 9 de Julho, Augusta, Paulista, Consolação. Parece que a gente não está no mesmo, é outra vida, é outro resumo. E parece que tudo chega primeiro aqui onde tudo já tem. É verdade. E você tocou Então, num ponto, você tocou isso me num, deixa muito triste. você tocou num ponto muito importante, que é o do governo governar. O governo tem que cuidar das pessoas. A gente está vendo aí essa pandemia e percebendo que se não fosse o SUS, olha como estaria o nosso povo. Você vê lá nos Estados Unidos as pessoas que estão saindo dos hospitais e lá não tem um plano como nós temos aqui do SUS. Tem gente saindo com dívidas terríveis, enormes dos hospitais. Então, a gente Olha tem que como dar o Murilo muito falou. valor ao SUS e cada vez mais cobrar que o governo atenda às necessidades da população de educação, de saúde, saneamento básico, né, habitação. O governo tem que atuar nessas esferas. Esse papo liberal de que Estado mínimo está mais do que provado que é um erro, é um equívoco gigante. O Murilo está falando, Salete, é um absurdo ter tanto Jean Willis, um cara culto e ativista, ter que ir embora do país. Que lugar é esse? Se ele não tivesse ido embora, poderia acontecer o que aconteceu com Marielle. Até agora está do jeito que está. Pois é, né? Meu amor, a gente tem. Primeira coisa da vida que eu falo aqui na minha live. A gente tem que se amar acima de qualquer coisa, respeitar o próximo para ser respeitado. Mas se você está numa dúvida que pode morrer, vai embora, querido. A É, sua vida vale mais do que qualquer coisa. é. Tem muita coisa mal explicada, né? Tem, a gente não pode falar que a gente é o que eu falo, que a internet, Patrícia, todo mundo é advogado, todo mundo é juiz, todo mundo decide falar da vida dos outros. Aqui na minha live eu não costumo muito falar. É diferente quando a gente fala do prefeito, a gente fala no governo, porque no fundo, eles são funcionários nossos. Que a gente que paga a luz, paga. Essa semana mesmo eu estou reclamando aqui da minha conta de luz. Se eu mostrar para vocês, você cai de costa. Fiquei o mês inteiro no sítio, 2 meses, desde que começou, eu voltei para aqui. A minha conta sempre vinha 70, 80 reais. Esse mês minha conta veio 600 e pouco, quando eu não estava aqui. É. Aí eu liguei para reclamar e ela disse, não, você tem que pagar para depois reclamar. Quer dizer, Ah, no mês, como que você vai pagar? Depois que você paga, você não recebe nunca mais. é verdade, E se você não paga, eles cortam a sua luz. é verdade. Absurdo, né? É É, uma coisa, não dá para você. É uma coisa absurda, é muito triste o que o Brasil está passando nesse momento. E eu digo, quando a gente fala de política, o pessoal não gosta, mas é um mal necessário. Se a gente não tem bons políticos, pessoas que olhem do nosso lado, as coisas não vão funcionar. E eu sempre falo, político bom é o político que trabalha de verdade para a comunidade. E quando a gente vai cobrar, ele recebe a gente. Porque tem político depois que ganha, nunca mais olha para a cara da gente. Nem. é verdade. Você sabe que isso é uma crítica que eu faço muito dentro do partido,
porque eu vejo a época de eleição as pessoas querendo ser candidatas. E aí as pessoas vêm buscar o partido também só na época de eleição. Acabou a eleição, as pessoas abandonam o partido. Então eu fico falando, bom, da mesma forma que a sociedade cobra os maus políticos, que quando eles só aparecem em época de eleição, né, a gente também cobra os nossos pré-candidatos. Porque se você quer ser pré-candidato, você tem que ter uma vida partidária. Você tem que estar todo dia ali no comitê se doando para as pessoas, como a gente faz todos os dias, se doando para ajudar, para conversar, para dialogar, para pensar, debater o país, o município, se colocar à disposição. Mas tem pré-candidatos que só procuram partido na época de eleição. Vai, de repente, se eleger? Pode se eleger. Mas vai virar aquele mal político que também só aparece para a sociedade na época de eleição. Então, a coisa tem que começar dentro de casa, dentro dos partidos políticos, fazer com que as pessoas enxerguem também isso, né? O menino acabou de falar assim, que aqui eles estão dividindo a conta de água e de luz até 12 vezes. Lógico que eles estão metendo a faca em todo. Gente, parece mentira. Deixa eu pegar aqui, está até na gaveta. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente olha assim, eu não acreditei que eu moro só, hein, gente? Vê se dá para você ver aqui, ó. Aí. Não dá para ver. Aqui onde está meu dedinho, ó. Dá para ver que eu não consigo enxergar os números direito, mas também eu enxergo muito mal. Eu estou usando o óculos, mas esse óculos nem é o... R$ 625,91 real minha conta. Você acredita que eu não acreditei nisso? Deixa eu mostrar para você ver se eu coloco uma luz para vocês verem que eu fiquei cair de cota. Eu falei, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Deixa eu ver. Nossa! Deixa eu ver direitinho. 600! Ah, Que bagunça que tá isso, hein? conseguiram ver? Então, a gente tá... Aí eu liguei lá para reclamar, eu falei assim, gente, minha conta de luz vem exatamente 105, 110, que eu já acho um absurdo que eu moro só, fica a maioria do tempo no meu sítio, mas sempre paguei, porque eu falo 101, pode ser a internet, pode ser essas coisas que dá. Aí esse mês que eu passei todo fora, quando chegou minha conta, 600 e pouco. Gente, eu dei um choque. Eu falei, não, tá dando o que deu. E claro, porque vem lá eu, todo mês, quando eu falei, gente, vocês aumentaram minha conta de luz 6 vezes o que eu venho. Aí eu liguei lá e falei, não, vocês têm que pagar para depois reclamar. Que absurdo. Quer dizer, se você não tem o dinheiro para pagar, você faz como? Corta a sua luz. E aí? Aí sua conta de luz, que você mora sozinho, vem R$ 600. E se você está sem trabalhar, sem nada, como que fica para você pagar a sua conta? Mas assim, a gente está totalmente sem nexo nesse país, né? A gente está sem governo, sem comando, tá crise constante. O presidente da República é crise constante. Agora ele resolveu ficar mais caladinho, então teve menos... Olha, Valéria Araújo acabou de entrar aqui na live. Obrigado, Valéria Araújo, meu parceiro. Mas tá assim, a gente viu hoje as notícias sobre a cloroquina, por exemplo, que o Bolsonaro fez uma compra milionária de cloroquina. Gente, aquilo foi um absurdo. Eu não acreditei naquilo. Dá para Como que usar o cara vai fazer? 38 anos de tratamento. Eu achei que era até fake, sabia? Mas quando eu vi no jornal, eu vi que não era fake. Eu falei, é verdade mesmo. Se o mundo inteiro está dizendo não faça, não faça, o cara manda fazer milhões. E além disso, deixou um monte de remédio que era necessário para fazer, sem fazer. Eu falei, meu Deus do céu. Exato. E a turma que está com esse homem? Porque assim, as pessoas quando estão na UTI, o pulmão, para usar o respirador, o ventilador, precisa usar uma droga que faz com que o pulmão fique relaxado e não fica competindo com o ventilador para respiração. Esse remédio, para relaxar, já está em falta por conta da compra da cloroquina. Quer dizer... Tá uma coisa muito. O Brasil, nesse momento, tá fazendo vergonha para o mundo, porque todo mundo fala mal do Brasil. Todo mundo, o pessoal, onde está, ninguém fala bem do Brasil.
Fala bem do Brasil, não. Fala bem da política no Brasil. Então, por causa de um político, todo mundo agora está pagando, né? Pois é. E aí hoje também parece que teve o Major Olímpio denunciando sobre a questão das emendas. Quer dizer, assim, se você é um senador que está apoiando o Bolsonaro, você tem direito a receber 30 milhões para decidir para onde vai esse dinheiro, quer dizer, no seu estado, você decide onde vai ser colocado esse dinheiro. Então é assim, se você é oposição e você dá a desgraça de não ter, de não vir, você não tem direito de. Oi, Acho que tá me travou. escutando? Agora Tá me voltou. escutando? Você- Ai, É, eu a estava gente, sabe o que dizendo. acontece? Às vezes a gente fala mal do político, tem um monte de gente que começa a querer bloquear a gente. Você sabe que acontece isso, gente, por favor. É, a gente, lá no meu Facebook, eu recebo também um monte de críticas e tudo mais quando eu ataco o Bolsonaro. Mas não é que eu ataco, eu falo os fatos, né? O que está acontecendo. Então, se a carapuça serve, o que eu posso fazer? Se ele realmente está cometendo atos que não são interessantes, são importantes para a sociedade, a gente tem que falar. Afinal de contas, é o nosso papel de cidadão, né? Concordar com democracia é isso, a gente concordar ou não concordar, a gente falar o que a gente considera errado e revelar os fatos, né? O fato é que ele comprou mesmo um monte de cloroquina, enfiou os pés pelas mãos, correu mais que as pernas e agora tá tudo encalhado. E esse escândalo hoje aí que o Major Olímpio colocou, né? Sobre essas emendas, que é um absurdo total decidir quem vai viver, quem não vai viver, né? Porque se você não bota recurso numa cidade, um monte de doente, vai um monte de gente morrer. Então tem que falar. Então, me desculpe quem é bolsominion e não gosta do que eu falo, mas paciência, entendeu? Votou errado? Votou. Eu acho que votou completamente errado. Mas, enfim. Tem que se posicionar, gente. Isso se chama consciência. Mas gente, a gente. Eu até falo para as pessoas que estão na minha live, que essa hora já deve ter passado mais de 400, 500 pessoas aqui, porque sobe e desce o tempo inteiro. Mas aqui a gente não está falando mal, a gente está falando a realidade. E eu sempre abro o espaço na minha live para as pessoas que queiram defender. Mas o que me deixa triste é que as pessoas que entram aqui, ele entra, xinga e vão embora. Então, é complicado, entendeu? Olha, a menina Eu, tá eu falando, quando. a live da Salete causa, é tudo. Mas, meu amor, a gente não está causando. A gente está falando a realidade dos fatos. Isso, quando a gente fala a verdade, mas eu dou o direito para as pessoas votar aqui na minha live e dizer quem votou nele, o porquê, se está feliz, mostrar o que ele fez. Porque sempre que eu ligo a TV e vejo alguma coisa, eu vejo as pessoas só falando mal. E quando eu vejo ele falando, inclusive, da nossa comunidade e de tudo que cerca o meu mundo, não é nada interessante. Então eu não posso chegar aqui e falar, dizer que adoro, que estou feliz com tudo o que está acontecendo. Então, por isso que eu peço para vocês, que são meu amigo, na hora de vocês forem escolher de novo o seu candidato a vereador, a prefeito, pensar e faça diferente. Porque você está escolhendo o que vai trabalhar para você durante 4 anos. Um vereador e um prefeito é funcionário nosso. Olha aqui minha conta de luz, isso é imposto que eu pago. É É verdade? conta de água, é conta de luz, é dentista, tudo. É dinheiro que vai. Então a gente tem que saber quem a gente vai cobrar. Olha, o Roberto Edi falou assim: todos sabiam quem era o Bolsonaro, ninguém votou inocente. Ele tem toda a razão. O cara falou que ia desmatar a Amazônia. O cara chamou afrodescendente que não serve nem para procriar. O cara disse que xingou a mulher, fez o que. Quer dizer,
falou que na ditadura morrem muitos, mas é assim mesmo, tem que morrer mesmo. Então, todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo que votou sabia. Agora, é aquilo também. As pessoas vinham de um processo também de desconforto com a política, muitos escândalos, sabe? E aí acabou entrando nesse discurso e entrou de gaiato. Tem muita gente arrependida, viu, Salete? Tem muita gente arrependida. E eu acho que a gente, inclusive, tem que abrigar essas pessoas que se arrependeram. E não criticar, não. Ah, Mas errou, eu falo isso votou todo dia errado. aqui na live. E eu falo todo dia, quem votou em Bolsonaro não- é, que se arrependeu, às vezes não fala porque fica até com vergonha. Porque todo fica. E se a gente não começar a tratar bem, essas pessoas vão falar, ah, vou continuar fazendo errado mesmo, que se eu falar que eu votei no homem, todo mundo vai me atacar. É, eu acho que Salete mora aqui no Piauí, tomo banho com água de poço, energia só de vela. Ai, amigo, mas vamos torcer para que no próximo governo tudo chegue aí na sua cidade, porque não dá, né? é, Olha aqui, ó. Mas agora votar no Haddad não dava. Mas você acha que não era melhor o Haddad do que esse homem? olha, eu vou te falar, eu sou contra voto nulo. Eu acho que qualquer Eu, situação você tem que se posicionar. Infelizmente, tinha essas duas opções. Eu me posicionei e votei no Haddad. Por quê? Porque era o que. Eu, quando vi todo o discurso do Bolsonaro, quando eu vi toda a situação de desmatamento, a questão indígena, tudo isso pesou na minha decisão. E eu, como sou contra voto nulo, porque eu acho que voto nulo não resolve nada. Se tiver não, não duas pessoas, resolve. você vai ter E que você decidir, sabe né? que ele ganhou nessa coisa do voto nulo, que muito, Exatamente. olha o tanto de voto nulo que Exato. teve. Exato. E eu acho que o ódio, na verdade, foi o ódio ao PT. Mas eu não entendi nesse momento o ódio tão grande ao PT, porque vinha da gestão de. Pode o pessoal só falar, "Ah, mas ele roubou milhões." Mas o Lula não fez tanta coisa feia, porque o Lula, quando saiu, saiu com 84% de aprovação. E outra coisa, viu tudo aquela tramóia de Sérgio Moro e tudo, que era tudo para ser o que era e que de repente deu, acho que ele deu um tiro no pé, né? Porque Né? só Deus na causa. Não dá para a gente descartar tudo que aconteceu com o PT também. Eu acho que É, tem que fazer não, a minha sim. culpa e reconhecer que erraram bastante, muito. Agora, na hora dessa decisão, Mas eu posso te falar, Patrícia, a gente tem que ser bem sincero, para a comunidade gay, foi o único partido que apoiou, até mesmo aqui em ah, São sim, Paulo, quando o Haddad estava na prefeitura, junto com a Juliana Cardoso, eles fizeram todo um trabalho voltado para o público LGBT, fizeram vários centros, fizeram Transcidadania, que nenhum outro prefeito tinha feito de São Paulo. Nunca teve um trabalho tão voltado inclusive, nesse governo que está agora com Bruno Covas, eles acabaram com quase tudo. A Sheina, que é do Partido Verde, está trabalhando lá com ele, onde eu coordenei bastante em São Miguel Paulista, que eu fiquei 4 anos, era um trabalho maravilhoso. E eu não estou vendo nada disso acontecer agora. Então, a gente tem que falar, tem coisa errada, tem como todos os partidos. Vai dizer que o Bruno está fazendo um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo, que não está. é, Vamos falar que o Dória está fazendo um trabalho maravilhoso, que não está, não, entendeu? E a gente vem de PSDB aqui a vida inteira. Só é, mudou um pouquinho com o Márcio Franco durante um ano, que foi quando o Dória ficou, um aninho que ele ficou. E o pessoal, mesmo assim, mesmo ele tendo largado a prefeitura, porque quando ele estava prefeito, ele era o prefeito de Corta Árvore de São Paulo. é, a gente no Partido Verde apoiou ele, né? Mas logo na sequência saímos do governo porque vimos que não dava. Então foi bem complicado. E de lá para cá, a gente depois apoiou o Márcio França. Então não estamos nem no município, nem no estado e nem no governo federal. Então é complicado, né? Eu não vejo nada de interessante nesse governo dele. Ele está conduzindo essa crise da pandemia em São Paulo, acho que está até razoavelmente bem, mas eu acho que o resto na esfera geral, eu acho que tem muito, sabe, deixou muito a desejar, muito autoritário, muito
não tem diálogo com a sociedade, é tudo decidido ali no petit comité, é uma coisa meio... Acho que não é assim que se faz política, não. Gente, a nossa live vai cair agora, exatamente em 16 segundos. Então, eu vou convidar vocês a, a continuar comigo. E se você quiser, Patrícia, volta mais um pouquinho para se despedir de todo mundo e a gente continuar. Volta em 2 minutinhos para a gente